Olá, meu amigo e amiga, Deus abençoe a você poderosamente. Olha, você que está passando por uma situação de luta, uma situação desconfortável, uma situação problemática, algum problema de saúde, algum problema financeiro, algum problema de briga, contenda, alguma insatisfação na sua vida conjugal, na sua vida familiar, não é? Depressão, essas coisas que fazem, enfim, o ser humano sofrer. Pois eu digo para você, não se desesperar e também não desanimar, ou não se entregar pelo menos, né? Desanimado você pode até já estar, mas não se entregue, porque existe um Deus que olha por você, que olha para você e que deseja livrar você dessa situação. Esse nosso Deus, que é o único Deus, evidentemente, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, não é? O Deus todo-poderoso, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está olhando para você e não quer que esse sofrimento continue. Entretanto, a saída desses problemas, elas começam com uma atitude da sua parte. Não, é? Não dependa somente de Deus falar, obedeça ao que ele fala. Não é? Quando ele falar com você, obedeça aquilo que ele disser para você, reaja, porque obedecer à palavra de Deus é a prova da nossa fé. Dizer que tem fé e não fazer o que Deus manda não é fé. Ou é fé, mas está morta, né? É que nem um corpo sem espírito. Ele não faz nada, né? Vai lá apodrecendo. Assim também a nossa fé. Se ela não tiver uma atitude correspondente ao que Deus fala, se ela não obedecer ao que Deus fala, é apenas uma religião, apenas uma coisa inútil. Mas quando Deus fala com a gente e a gente pega o que ele falou, aceita, recebe, assume, toma posse do que ele fala e age em cima daquilo, então Deus começa a mudar a nossa história. Ele começa com o seu grande poder a arrancar o sofrimento e a operar os milagres que ele prometeu. Isso que ele ensina na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, o caso de Gideão, do povo de Israel e Gideão. Isso você pode ler lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Ali é dito que o povo de Israel estava sofrendo muito com os ataques dos midianitas e dos inimigos e dos outros inimigos de Israel. O povo de Israel sofria que nem cão sem dono, mais do que isso até, né? Porque os inimigos vinham, diz a Bíblia, como se fossem gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, tamanha era a quantidade dos inimigos. Vinham contra Israel, roubavam, matavam, destruíam tudo e deixavam o povo de Israel à míngua. Então, amigo e amiga, a situação pela qual você está passando, o povo de Israel passou também e até pior. Entretanto, um dia, Deus veio até Gideão, falou com Gideão e falou fortemente com ele. Gideão também estava sofrendo. Gideão era o mais pobre da família mais pobre de Israel. Entretanto, Deus falou com ele. Né? Eles estavam tão desanimados que eles nem iam buscar a Deus. Tão desanimados que nem buscavam mais a Deus. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja tão desanimado, tão preocupado, tão abatido com os problemas, que você não tenha nem ânimo para buscar a Deus, nem para orar de repente. Mas olha, Deus é misericordioso, né? Se a gente não vai até Ele, muitas vezes Ele vem até nós. E como é que Deus vem até nós? Ele vem até nós através da sua palavra. Deus, na época de Gideão, apareceu para Gideão em forma humana, não é? Porque ele precisava disso. Gideão não tinha a Bíblia como nós temos, ele não tinha a revelação completa da palavra, e Deus precisava se manifestar com as pessoas desse modo, né? Aos sentidos físicos das pessoas. Elas tinham que ver, tinham que ouvir, né? Para poder acreditar. Nós vivemos na época do Novo Testamento, onde é dito que Deus é a palavra. Lembra? Capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra de Deus e Deus são a mesma coisa. Toda vez que você ouve o evangelho puro, simples, o evangelho como ele está na Bíblia, não a ideia dos homens e coisas assim.
Quando você ouve a palavra de Deus pura, é como se o próprio Deus tivesse vindo até você ou indo até você para falar com você, não é? Só que você precisa acatar aquilo que é falado. Então, Deus foi até Gideão e falou com ele. E Gideão estava lá todo abatido, desanimado, né? Tentando salvar alguma coisinha dos inimigos, e Deus aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, Gideão não se sentia valente. Ninguém dizia que Gideão era valente. Entretanto, o Senhor Deus o chamou de valente. E aí Gideão então ouviu aquilo, né? E começou a murmurar: ah, Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso com a gente? Por que estamos passando por isso? Por que o Senhor nos abandonou? Onde está o Senhor? E começou aquela ladainha que, infelizmente, muitas pessoas hoje fazem a mesma coisa. Começam a se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Olha, o inimigo de Gideão eram os midianitas. O nosso inimigo é o diabo. Ele quer que você perca seu tempo questionando mesmo e reclamando. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por aquilo outro? Onde já se viu? Cadê Deus? Não faça isso, não perca o seu tempo. Tá? Acate o que Deus diz. Você também se sente fraco? Você também se sente assim desanimado? Até mesmo a covarde? Não é por maldade sua, não é por alguma deficiência sua moral, não. Você se sente assim com medo, apanhou tanto do inimigo, apanhou tanto das doenças, da miséria, as pessoas te humilharam tanto que você se sente até amedrontado. Pois olha, o que Deus falou para Gideão, ele está dizendo a mesma coisa para você. O Senhor é contigo, homem valente. Você é valente. Você pode não se achar assim, não se sentir assim, mas lembre-se que nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos. Nós temos que viver por aquilo que Deus fala de nós. Você é valente. Deus falou para Gideão e disse para você: mulher valente, homem valente. Você sabe que a Bíblia diz com respeito a isso? Digo fraco, sou forte. Deus manda a gente, mesmo que se sinta fraco, dizer que somos fortes. Sou forte. Você sente uma fraqueza imensa. Sou forte. Você sente medo dos problemas, medo de morrer, medo de alguma doença, qualquer sintoma que você tem, já pensa no pior, é medo. Esse medo acaba com você. Deus diz muitas e muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia: não temas, não temas, não tenha medo, não se amedronte. Em Isaías 41:10 ele diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não precisa ter medo, eu estou com você. Eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento, te fortaleço. Não tenha medo de nada, confie em Deus. E Deus falou isso para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão fez aquela reclamação, tal, e de repente Deus fala assim para ele: vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força, porque você vai libertar o povo, teu povo, tua família, você vai libertar tua nação, vai nessa tua força. Veja, Gideão, ele não achava que tinha alguma força. Ele não pensava, ele se sentia tão acuado, tão medroso, tão sem força, que ele achava que não tinha, mas Deus estava dizendo que ele tinha. Você está entendendo por que nós temos que andar pelo que Deus diz e não por aquilo que nós sentimos? O que nós sentimos é enganoso muitas vezes, entendeu? É o que Deus fala. Então, se ele diz que você é forte, você precisa concordar com Deus. Diga: eu sou forte, não por mim mesmo, mas por Deus que habita em mim. Sabia disso? Você está em Cristo, não está? Se você é de Jesus, se você aceitou Jesus, você está em Cristo. O que a Bíblia diz sobre Deus na vida daqueles que estão em Cristo? Diz assim, maior, quer dizer, mais forte, mais poderoso, é aquele que está em mim, aquele que habita em mim, aquele que mora em mim, que é o Senhor Jesus ou o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, do que Satanás que está no mundo. Maior é Deus que habita em mim. Ele não está comigo, ele está em mim. É diferente. Deus estar comigo já é bom. Agora, se ele está dentro de mim, muito, 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 muito melhor, não é? É isso que Deus estava tentando dizer para Gideão. Gideão, não precisa ter medo, pode descansar. Você só precisa confiar no que eu estou falando. Se levanta, reaja, porque se você não reagir, o inimigo vai acabar com você. Dá para ouvir Deus falar isso para você nesse momento? Reaja, levanta a cabeça. Não aceita essa situação como está. Não aceita a situação como está. Não aceita a enfermidade, não aceita essa miséria, não aceita essa contenda, não aceite a sua família se desmanchando, se desmembrando.
Não aceite você continuar nessa depressão maldita. Não aceite, reaja. O Senhor é o teu remédio, o Senhor é a tua libertação, o Senhor é a tua força, como ele era para Gideão. Mas você precisa reagir, ouvindo o que Deus está dizendo para você nesse momento. Deus é na tua vida, se você é de Cristo. Você pode não sentir, você pode não ver, você pode não ouvir, não tem problema. O que importa não é o que a gente sente, os sentidos físicos, né? O que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu toco, os 5 sentidos físicos. Isso não posso viver por isso. Eu tenho que viver por aquilo que Deus fala. Se ele fala que é a minha cura, ele é a minha cura, é aquele que me sara, é aquele que me sara, é a força da minha vida, é a força da minha vida, está comigo, está dentro de mim, está dentro de mim. Eu sou mais que vencedor, sou, a Bíblia diz que eu sou. Gideão não se sentia nem um pouco vencedor, ele se sentia um derrotado, mas Deus falou com ele, a partir de agora mudou, rapaz. Então Gideão começa a reclamar de novo, né? Ah, mas eu sou pobre, minha família é mais pobre. Complicado, né? Sempre se diminuindo, não faça isso. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós somos fracos, não somos nada sem Deus. Nós somos pó e cinza, como o próprio Abraão falou, né? Sem Deus. Com Deus, somos tudo o que ele diz que nós somos. Filhos do Altíssimo, filhos do Rei. Somos filhos de Deus, somos novas criaturas, somos mais que vencedores. Tudo podemos, conseguimos qualquer coisa naquele que nos fortalece, que é Cristo. Somos fortes porque ele diz que nós somos assim. Reaja, meu amigo e amiga. Reaja, reaja. Quando Deus falou com Gideão, aquilo já era um símbolo, uma figura de como Deus fala com a gente. É como se Deus falasse assim, olha, eu te amo muito para ver você sofrer desse jeito, só que se você não reagir, eu também não posso fazer nada. É como se Deus falasse, escuta, você não é um carrinho de controle remoto, que eu controlo e você vai para onde eu quero, não. Eu dou a direção, mas você tem que tomar atitude. Toma a tua atitude, meu filho. Toma a tua atitude, minha amiga, meu amigo, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, enfim, qualquer pessoa que está me ouvindo agora, toma uma atitude, levanta, reaja. Quando Gideão falou então, eu sou mais pobre, tal, minha família é mais pobre, com o que eu vou livrar Israel? E Deus fala para ele assim, já que eu estou contigo, você vai acabar com os teus inimigos como se fosse um só homem. Lembra que a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, como uma nuvem de gafanhotos? Um monte de gente. Mas Deus fala assim, ó, porque eu estou com você, esse monte de gente não vai querer dizer nada. É como se Deus falasse assim, Gideão, rapaz, preste atenção, eles têm armas, eles têm um monte de gente, eles têm força, eles têm violência, e você tem a mim. O que é melhor? Já que eu estou com você, vai, porque você vai dar uma surra neles, uma surra tão grande, que eles vão perder o rumo de casa. É como se Deus falasse para você, levanta meu filho e minha filha, eu estou contigo, comigo na tua vida, você vai dar uma surra no capeta, vai dar uma surra em Satanás e nos seus demônios, você vai arrebentar com a vida deles, você vai arrebentar com o chifre deles, você vai pisar nas obras deles, você vai destruir em nome do Senhor Jesus, com a unção do Espírito Santo, essa enfermidade que há na tua vida ou na tua família. Reaja. A tua luta, lembre-se bem, a tua luta não é contra as pessoas, você não vai brigar com as pessoas, não adianta xingar ninguém, isso além de ser pecado, tá? Dá um mau testemunho tremendo, ainda faz com que Deus fique impedido de te abençoar. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os espíritos malignos, os demônios, para resumir. A nossa luta é espiritual, porque toda desgraceira que vem nesse mundo tem raiz espiritual. Então, acabando de assistir esse vídeo, repasse esse vídeo, inclusive, para as pessoas que você achar que vai fazer bem, né? Assim como está fazendo para você, eu creio. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, faça uma oração a Deus, de todo o seu coração. Apele, chame, invoque o Senhor Jesus na tua vida e se levanta e fala, eu não vou aceitar ficar amarrado mais nessa vida medonha, derrotada que eu estou vivendo. Chega de ser escravo do medo, das doenças, das dores, das situações difíceis, porque situação difícil, filho, todos nós temos nessa vida e vamos enfrentar situações difíceis até o nosso último momento nessa terra. Mas até o último momento nessa terra, Deus estará conosco, dentro de nós, sendo sempre aquele que é maior, aquele que nos garante, tá bom? Gideão, então,
Ele parou de se enxergar como ele se enxergava, como um fracasso, como um covarde, como um medroso, e passou a se enxergar como Deus estava mostrando para ele que ele era aos olhos de Deus. Homem valente, tinha força, que Deus estava com ele e que ele ia acabar com os inimigos dele. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou, aí somente então Deus pôde confirmar ele. Enquanto você ficar curvado, com medo, pedindo ajuda para Deus, mas você não se levanta, não acontece nada. A hora que você se levantar e começar a orar de pé, com cabeça erguida, agradecendo a Deus, mas repreendendo o Satanás e seus demônios. A hora que você colocar a mão em cima de você mesmo, em cima de onde você tem doença, sente uma dor, você fala, doença sai do meu corpo, você não me pertence, eu já fui curado pelas feridas de Jesus, está lá em Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 16, 17, 1 Pedro 2, 24, tudo isso fala das promessas de Deus. Êxodo 15, 26, Deus é o Senhor que nos sara, que nos cura, liberte-se disso, não aceite, dia após dia, batalhe, como Gideão fez, e Deus vai te confirmar. Tá bom, meu amigo e amiga? Compartilhe esse vídeo, espalhe mesmo, abençoe as pessoas, assim como você, tenho certeza, está sendo abençoado por esta palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus falando com a gente. A palavra de Deus é a força da nossa vida. E olhe somente para a palavra. Não importa o que você veja, ou o que você ouça, ou o que você sinta em contrário. Dê crédito para aquilo que Deus fala. E aí então, e somente então, Ele vai confirmar cada promessa dele na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe muito. Seja um vencedor. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida vitoriosa. Deus te abençoe muito e até a próxima. Até lá.